Olá, queridos, tudo bem? Sejam bem-vindos à aula 6 do Movimento Aprender Mais. E aqui vocês já sabem, nós utilizamos o livro EMAI para realizar nossas atividades. Então, se você ainda não pegou o seu livro EMAI, você pode fazer isso agora mesmo. Eu sou a professora Jandira e hoje nós iremos realizar as atividades das páginas 58, 59 e 60. Nós estaremos dando continuidade à sequência 11, que nós começamos na aula passada. É a sequência Passeio no Sítio. Então, vamos lá. Atividade número 1. Fernanda foi ver os porquinhos que estavam no cercado. Então, aqui na tela e aí na página do seu livro, nós estamos vendo os porquinhos que a Fernanda observou. Atividade A. Quantos porquinhos ela viu? Vamos contar quantos porquinhos a Fernanda viu? Eu vou usar aqui a técnica de circular cada um dos porquinhos conforme nós estivermos contando. Você pode fazer isso aí no seu livro também, ou ainda marcar um traço ou um X em cima de cada porquinho, tudo bem? Então, vamos contar juntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, como vai ficar a nossa resposta aqui na atividade A? Quantos porquinhos ela viu? Ela viu 15 porquinhos. Quem já respondeu precisa conferir e quem ainda não respondeu pode fazer isso agora. Atividade B. Fernanda deu 2 espigas de milho para cada porquinho. De quantas espigas de milho ela precisou? Vocês se lembram que nós já conversamos que não precisa fazer a contagem somente de 1 em 1? A contagem também pode acontecer de 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4, de 5 em 5 e assim por diante. Se a Fernanda deu 2 espigas de milho para cada porquinho, eu vou colocar aqui 2 espigas de milho para cada um e nós iremos contando de 2 em 2. Se você ainda não sabe contar de 2 em 2, não tem problema nenhum. Você pode repetir a contagem que eu estiver fazendo. Combinado? Então, vamos lá. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Então, de quantas espigas ela precisou? Ela precisou de 30 espigas. Será que no seu livro você também pode fazer o desenho para te auxiliar com as respostas? Sim, com toda certeza. Lembrando que você não precisa necessariamente desenhar 2 espigas de milho. Você pode desenhar 2 círculos, 2 quadradinhos, ou ainda 2 traços em cima de cada porquinho, só para representar a quantidade de espigas que cada um recebeu. Fazer desenhos facilita muito. E depois de fazer a contagem e de colocar a resposta, você não precisa apagar os desenhos que você fez. Livro bonito não é livro sem desenhos, sem rascunhos, sem continhas.
Livro bonito é aquele que foi bem utilizado para somar aprendizagem na sua vida. Então, os desenhos e as contas que você precisar fazer, você pode fazer no seu livro e deixá-los aí. Não precisa apagar depois de descobrir a resposta. Combinado? Então, nós vamos agora para a atividade C. Enquanto ela estava lá, seu avô trouxe mais 4 porquinhos. Quantos porquinhos há agora? E aí, o que nós vamos fazer para descobrir essa resposta? Quantos porquinhos tinha no cercado? No início, quando a Fernanda foi ver os porquinhos. Vocês se lembram? Nós contamos aqui na atividade A. Tinham 15 porquinhos no cercado. E ela alimentou os 15. Nós, inclusive, já contamos as espigas de milho. Mas agora o avô da Fernanda trouxe mais 4. Nós vamos ter que juntar os 15 que já estavam lá com os 4 que o vovô da Fernanda trouxe. Quando nós temos que juntar, que conta nós realizamos? Vocês se lembram? Que operação nós utilizamos? É a adição. Toda vez que nós falamos de juntar, nós já pensamos logo no sinal de mais. Então, eu vou fazer aqui ao lado esta operação. 15 porquinhos que estavam no cercado no início, mais 4 que o vovô da Fernanda trouxe. E por que será que eu coloquei o 4 aqui debaixo do número 5? Porque o 4 é unidade. E aqui na dezena, onde não foi colocado nenhum número? Aqui, se você desejar, você pode colocar o número 0, tudo bem? Então, por onde nós começamos essa operação? Pela unidade ou pela dezena? Pela unidade, isso mesmo. Então, nós iremos fazer 5 mais 4. Podemos fazer isso utilizando os nossos dedinhos. Então, vamos lá. 5 mais 4. Agora, nós precisamos contar tudo junto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora, nós vamos para a dezena. 1 mais nada, ou podemos dizer 1 mais 0. 1 mais nada, 1. Então, quantos porquinhos há agora? Há 19 porquinhos. Já completaram a atividade de vocês? Então, nós vamos para a página 59, a página seguinte do seu livro. De volta para casa, Fernanda e Bernardo ganharam de presente de sua avó 2 cestinhos com ovos. Em cada cestinho havia 12 ovos, ou seja, 1 dúzia de ovos. Então, eles ganharam 2 cestinhos de ovos. No cesto da Fernanda, 12 ovos. No cesto do Bernardo, 12 ovos também. Quando nós temos 12 elementos, nós podemos dizer que nós temos 1 dúzia. Então, em cada cesto havia 1 dúzia de ovos. Atividade número 1. Quantos ovos eles ganharam? Nós temos que fazer o que agora? Juntar os ovos do cesto da Fernanda com os ovos do cesto do Bernardo. Novamente, nós podemos utilizar uma adição. Então, vamos lá. 12 ovos do cesto da Fernanda, mais 12 ovos do cesto do Bernardo. Vamos começar esta operação pela unidade. 2 mais 2. Vamos lá, façam comigo. 2 mais 2. 1, 2, 3, 4. Agora a dezena. O que nós temos na dezena? 1 mais 1. 1
Mais um, 2. Quantos ovos eles ganharam? Eles ganharam 24 ovos. Se nós juntarmos, então, os ovos da cesta da Fernanda com os ovos da cesta do Bernardo, nós temos 24 ovos. Atividade número 2. No caminho de volta para casa, Bernardo deixou sua cestinha cair e quebraram meia dúzia de ovos, ou seja, 6 ovos. Quantos ovos sobraram inteiros na sua cesta? Vocês perceberam aqui que eu grifei algumas informações importantes. Quebraram 6 ovos. O Bernardo tinha 12 ovos no cesto. Quebraram 6. Se 6 ovos da cesta do Bernardo quebraram, nós temos que tirar esses ovos que quebraram ou nós temos que juntar? Ele ficou com mais ovos na cesta ou ele ficou com menos ovos na cesta? Ele ficou com menos ovos na cesta. Nós temos que tirar os ovos quebrados. Então, vamos lá. Vamos desenhar aqui os ovos que o Bernardo tinha. Ele tinha 12 ovos. Vamos conferir aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Quantos ovos caíram e quebraram? 6, isso mesmo, meia dúzia. Então, nós iremos tirar os ovos quebrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qual é a pergunta desta atividade? Quantos ovos sobraram inteiros na sua cesta? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sobraram 6 ovos inteiros. Ele tinha uma dúzia de ovos, quebrou meia dúzia de ovos, quebrou a metade. Quanto sobrou? Sobrou a outra metade, sobraram 6 ovos inteiros. Atividade número 3. Com quantos ovos Fernanda e Bernardo chegaram em casa? Bem, na atividade 1, nós vimos que eles tinham 24 ovos, mas o Bernardo deixou quebrar 6. Então, o que é que nós podemos fazer para descobrir com quantos ovos eles chegaram em casa? Nós podemos pegar os ovos da Fernanda, que são 12, porque os ovos da Fernanda não quebraram, com os ovos do Bernardo que sobraram inteiros. 6. Nós iremos juntar os ovos da Fernanda com os ovos que sobraram do Bernardo. Então, vamos lá. 12 ovos da Fernanda, mais 6 ovos do Bernardo. Novamente, nós colocamos o 6 aqui, porque o 6 é unidade. Aqui na dezena ficou vazio. Se você desejar, pode colocar o número 0, que o número 0, quando ele está do lado esquerdo de um outro número, ele não tem valor. Então, vamos fazer essa adição, começando pela unidade. 2 mais 6. Então, eu tenho aqui 6, e agora eu vou colocar mais 2. Então, vamos lá. 1, 2. Vamos contar todos juntos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na dezena, 1 mais nada. 1 mais nada, ou mais 0, é 1. Então, com quantos ovos eles chegaram em casa? Com 18 ovos. Vamos responder. Eles chegaram com 18 ovos.
Atividade número 4. Chegando em casa, sua mãe fez um bolo e usou 4 ovos. Quantos ovos sobraram? Então, vamos observar aqui a atividade 3. Eles chegaram em casa com 18 ovos. Quantos ovos a mãe deles usou para fazer o bolo? Vamos observar aqui na atividade. Ela usou 4 ovos. Se ela usou esses ovos, nós temos que tirar os ovos que ela usou ou juntar esses ovos? Tirar, isso mesmo. Então, nós vamos colocar o total de ovos que eles chegaram em casa, 18, menos, porque nós estamos tirando a quantidade que ela usou, menos 4, que foi a quantidade usada para fazer o bolo. Então, vamos lá, na unidade nós temos 8 menos 4. Então, agora nós vamos colocar 8 dedos e nós vamos tirar 4, abaixar 4 dedinhos. Então, aqui nós temos 8. Vamos tirar 4? 1, 2, 3, 4, porque agora é uma subtração. Quanto que deu? 1, 2, 3, 4. Na dezena, 1 menos nada, ou 1 menos 0. Nós temos 1. Não tiramos nada, ficamos com quanto? Com 1. Então, quantos ovos sobraram? Sobraram 14 ovos. Então, se vocês já responderam, façam a correção. E quem ainda não respondeu, vai respondendo comigo. E agora nós vamos para a página 60. Para vender ovos a preços mais baratos, o avô de Fernanda os organizou em embalagens econômicas. Número 1, observe as embalagens. Quantos ovos cabem em cada uma? Então, contem quantos ovos cabem aqui nessa primeira embalagem, marquem aqui embaixo. Depois, contem quantos ovos cabem aqui nesta outra embalagem, na embalagem azul, e marquem aqui embaixo. Vamos lá, podem contar. Já contaram da primeira embalagem? Como vocês fizeram essa contagem? Vocês contaram de 1 em 1? Vocês contaram de 2 em 2? Ou vocês contaram a quantidade de cima mais a quantidade de baixo? Vocês viram? Há diferentes formas de contar. Então, vamos lá. Vamos contar de 1 em 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, cabem 10 ovos. Será que daria para contarmos de 2 em 2? Sim. Querem ver? 2, 4, 6, 8, 10. E será que dava para fazer de uma outra forma? Como a embalagem tem a mesma quantidade em cima e embaixo, nós podemos contar a parte de cima e fazer uma adição com a parte de baixo. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. 5 mais 5 de baixo, 10. Então, em cada uma destas embalagens cabem 10 ovos. Atividade número 2. O avô de Fernanda não acabou de preencher as caixas de ovos. Descubra quantos faltam em cada caixa e escreva os números nos quadros abaixo de cada um. Então, o que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos ver quantos ovos faltam para o avô da Fernanda completar cada uma destas embalagens. Você pode contar cada um dos espaços vazios de 1 em 1
Pode contar de 2 em 2, pode desenhar os ovinhos nos lugares que estão faltando. Você pode fazer da forma que você achar melhor. Então, vamos lá. Nesta primeira embalagem, eu vou desenhar aqui os ovos que faltam para nós descobrirmos. 1, 2, 3, 4. Então, na primeira embalagem, faltam 4 ovos. Na segunda embalagem, eu vou contar de 2 em 2. E você pode contar do jeito que você preferir. 2, 4, 6, 8. Então, na segunda embalagem, faltam 8 ovos. E na próxima embalagem? Vocês já contaram? Já marcaram a quantidade aqui de baixo? Então, vamos lá. 1, 2, 3. Nesta embalagem, faltam 3 ovos. Nesta outra embalagem, eu vou contar a parte de cima mais a parte de baixo. 1, 2, 3. 3 mais 3, 6. Faltam 6 ovos. E aqui nesta outra embalagem? Vamos contar juntos? Agora eu vou contar de 1 em 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Faltam 9 ovos. Próxima embalagem. 1, 2. Então, nesta embalagem faltam apenas 2 ovos. Nesta embalagem, eu vou novamente desenhar os ovinhos que faltam para nós contarmos. 1, 2, 3, 4, 5. E na última embalagem, como vocês acham melhor contar? Como os ovos estão em lugares alternados, né? Um ovo aqui, um espaço vazio. Um ovo, 2 espaços vazios. Vocês podem aí desenhar os ovinhos que faltam ou contar de 1 em 1. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, na última embalagem, faltam 6 ovinhos. Se todas essas embalagens cabem 10 ovos, nós acabamos de descobrir aqui várias adições que têm o mesmo resultado. Que resultado é esse? É o número 10, uma dezena. Se nós pegarmos a quantidade de ovos mais a quantidade de espaços vazios, nós vamos obter uma dezena, ou 10. Vocês perceberam isso? Vamos observar? 6 ovos mais 4 espaços vazios, 10. 2 ovos mais 8 espaços vazios, 10. 7 ovos mais 3 espaços vazios, 10. 4 ovos mais 6 espaços vazios, 10. 1 ovo mais 9 espaços vazios, 10. 8 ovos mais 2, 10. 5 ovos mais 5, 10. 4 ovos mais 6, 10. Então, nós temos aqui, observando estas embalagens, diferentes adições que têm o mesmo resultado. É o resultado 10. E aí, conseguiram concluir as atividades de vocês? Então, a nossa aula de hoje terminou. Eu espero que vocês tenham um bom descanso e um excelente dia. Amanhã teremos muito mais. Até lá! Tchau!